Olá, comunidade falante da língua portuguesa de Somerville. Nós estamos aqui com um novo show de TV do Summer Viva, o nosso programa de engajamento dos imigrantes ao serviço da nossa cidade. Hoje o nosso show promete ser maravilhoso, porque nós estamos com vários convidados, a começar aqui com a nossa amiga Felícia Winterly, que veio de Nova York, juntamente com seu esposo, americano, de alma brasileira, Dieter Winterly. Temos também a nossa residente Lara Versari, uma italiana que também conversa português com muita propriedade. E o nosso querido, mais novo residente de Somerville, participante das nossas reuniões, que é o Leonardo Versari, que se encontra aqui conosco. Temos aqui a nossa querida Luísa Cardoso, que veio com a sua mãe, Rejane Demuzes. Vejam bem, nós vamos hoje contar com um grupo fabuloso de pessoas que vão compartilhar conosco de algo que tem sido muito comentado nas nossas reuniões com os nossos residentes, o português como língua de herança. Então nós temos essa herança que é a nossa língua, e eu queria começar perguntando para a Felícia, o que você diria, que herança é essa que é o português? O que você diria que essa herança se trata exatamente de quê? Essa herança, ela tem a ver com a nacionalidade dos seus pais ou dos seus avós. E mesmo você ter nascido aqui, ou você ter se mudado para cá pequenininho, e agora fazer parte de uma sociedade americana, você tem essa herança. E herança a gente sempre relaciona a uma coisa boa, um bem que foi passado de uma geração anterior para essa, mas que vai te enriquecer para o futuro. Então, a língua e a cultura, no nosso caso, brasileira, então, é nossa herança que a gente vai passar para as próximas gerações. Muito bem. Felícia, fala um pouquinho do seu trabalho. Você mora em Nova York, não é isso? Isso. E fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve em Nova York junto a crianças e famílias, onde você realmente promove o português como língua de herança. Bom, então, desde 2009, a Brasil em Mente tem feito um trabalho de educação e de cultura, não só de aulas de português para crianças, mas também tentando montar um contexto para que essa brasilidade seja parte da vida deles, né? Então, nós temos uma biblioteca que é aberta à comunidade, que eles podem levar livros para casa. Mandamos também livros para todos os estados nos Estados Unidos. Então é uma biblioteca virtual. É uma biblioteca virtual. Os dois, né? Você pode vir pegar, mas mesmo que você more no Brooklyn ou em Seattle, você pode entrar no nosso site, fazer uma inscrição e receber os livros em casa, como funciona mais ou menos o Netflix. Ok, então nesse caso, só para esclarecer para a nossa audiência, porque eu acho que muitas pessoas que não moram, né, em Nova York, as que estão aqui, ou em qualquer outro estado do país, não é isso? Eles podem ter acesso se eles entrarem no site do Brasil em Mente, não é? Eu estou vendo que você trouxe aqui uma pastinha com, não é? Mostrando um pouquinho do logo do Brasil em Mente, que é uma fundação, não é isso? Isso, é uma E como que as pessoas podem acessar, né, esse site? Qual seria? É o www.brasilemente.org, e lá você vai ver as nossas diversas atividades, também os eventos culturais, tem muita coisa legal acontecendo. Sempre a nossa intenção é que o português faça parte de mais de uma atividade da rotina das crianças. Ah, interessante. Então, quem, por um acaso, vá no Google e coloque Brasil em Mente, vai ser dirigido para esse site e pode conhecer o trabalho que você vem desenvolvendo, que, embora seja em Nova York, mas é acessível a pessoas de todo o país, não é isso? A gente diria até de todo mundo, porque uma outra iniciativa é o blog Brasileirinhos. Somos 7 colunistas escrevendo nesse blog, e ele é acessado por pais e professores em todo o mundo, com dicas, com ideias para que você possa continuar o português em casa. Então, nesse caso, nós trouxemos aqui a Lara Versari, que é, na verdade, a italiana, e mãe do Leonardo, cujo pai é colombiano. Mas a Lara já teve uma experiência, né? Ela já morou em Lisboa, assim como na Venezuela. Então, digamos que o Leonardo é esse bebê que está chegando ao mundo já ouvindo uma série de línguas. E a Lara veio aqui para ouvir um pouquinho de você. Eu tenho certeza que a partir de hoje a Lara pode, né, consultar o blog com as dicas de como você, o que você pode fazer na sua rotina para que essa herança já seja, né, esse presente desde que
esse bebezinho, né, vem ao mundo. Exato. Então, o que você sugere para Lara e para o Rafael, o pai dele, e o Leonardo, o bebê que aqui se encontra, né, o residente de Somerville? Ele já participou, inclusive, de reuniões aqui com o prefeito, o Leonardo já veio. Mas o que você sugere a Lara? Olha, eu acho que o mais interessante para qualquer pai de qualquer nacionalidade é lembrar que uma criança não sabe onde vai nascer. Então, ela nasce com aparatos de aprender qualquer língua. E nessa idade inicial, eles têm um potencial auditivo de não só receber todas essas línguas sem descrição, mas também de processá-las. Então, o maior número de línguas que ele for exposto agora vai contribuir com uma abertura da percepção dele. Então, 3 línguas agora é maravilhoso. Ótimo. Desde que tenha consistência, quem fala o quê, em que momento que uma é falada e a outra não, ele vai ser um trilíngue, com certeza. Nesse caso, muitas pessoas perguntam, será que meu filho não vai ficar confuso, né? Quando o pai fala uma língua, a mãe fala outra, ou às vezes os dois falam português e o filho está indo à escola americana. O que você diria para essas pessoas que costumam fazer esse tipo de pergunta? Eu acho que o termo confuso é confuso, porque o que você está dizendo quando você diz ele é confuso, né? De repente o que ele está precisando é de um tempo um pouco maior do que uma criança monolíngue para acomodar 2 ou 3 línguas, mas ele está aprendendo, ele está ali num momento de recepção. Eu sempre digo para os pais pensarem em 3 palavrinhas: consciência, frequência e paciência. Se cada um falar uma língua, ou se em cada momento uma língua for falada, e isso tiver uma frequência e tiver paciência, porque vai ser um processo longo, vai dar certo. Lara, você está disposta a expor o Leonardo a toda sorte de línguas, porque eu sei que vocês falam outras línguas também, porque a Lara e o esposo dela, o pai do Leonardo, se casaram em Amsterdã, não é isso? Então, como que você tá planejando isso junto com o Rafael em relação ao Leonardo? Com certeza, eu adorava se ele pudesse aprender várias línguas, acho a mesma coisa da Felícia. Eu sempre achei que os meninos têm a mente tão aberta, sobretudo com tão novos. Então, a coisa mais difícil para mim, porque com o meu marido falamos espanhol, mas eu gostaria de falar só italiano com ela. Então, eu acho um pouco mais difícil ser consistente, como você falaram, e falar só italiano com ela, porque senão poderia dar confusão para ela e não distinguir entre espanhol e português. Eu italiano. O português vem da Adriana, por exemplo, ou da Diana, outros amigos que são muito relacionados com a família, a Regiane, a Lulu. Então, acho que não teria problemas para saber que isso é outra língua, com respeito. Mas, sim, como o veículo para mim, para comunicar com o pai dele é espanhol normalmente, mas o pai dele também fala italiano. Então, o risco é que nós intercambiamos as línguas, então ele já não pode diferenciar o italiano e o espanhol, mas não sei. Eu acho que não, eu acho que primeiro essas línguas são tão parecidas, né? Vêm de uma raiz, da mesma raiz. Mas também é interessante a gente lembrar que a gente forma um laço em uma língua. E esse laço se mantém depois. Então eu sempre uso o exemplo do Dieter. A gente se conheceu e começou a falar inglês. Né? A gente se conheceu no mestrado. E daí depois ele aprendeu português e ele sempre quer falar português comigo. E eu faço uma tentativa um pouco maior do que eu faço falando com uma pessoa que eu comecei falando português. Então, mesmo que você, em momentos, troque do italiano para o espanhol na frente dele, o que vai realmente determinar como ele vai te conceptualizar vai ser a língua que você mais fala com ele, mesmo que você troque de vez em quando. Lara, quando você canta para o Léo, porque eu já tive a oportunidade de ouvir você e o Rafa cantarem para ele juntos, isso seria em que língua? Ou vocês diversificam também a língua quando cantam? Também muda, porque muitas vezes são canções em espanhol.
que é a língua musical, a qual, ou português também, a qual somos mais expostos. Mas também italiano. Então, eu acho que para ele, eu falo muito mais italiano, mas a música pode ser multilínguas também, inglês às vezes. E nesse momento, a Lara está tendo o privilégio de contar com a mãe dela, que veio da Itália, e a sogra, que veio da Colômbia. Então, eu acredito que a participação dos avós também é significativa, não é, Felícia? Muito. Nesse processo, né, de aquisição de uma outra língua, de uma outra cultura. É ainda maior quando ele crescer um pouquinho mais e ela vier de férias. Nesse momento de férias é a hora que a riqueza linguística fica mais, floresce mais, porque a avó ou o vô é uma novidade. E geralmente aquela avó e aquele vô não falam a língua local, no nosso caso o inglês, então não tem jeito, você só vai falar aquela. Então é um papel muito essencial. Eu acho que o Léo está dizendo que ele concorda. Acho também. Agora a gente vai passar a conversar com a Rejane Demuses e com a Lulu, que é a Luísa Cardoso, a mãe e filha, e as duas, a Rê, ela é uma musicista, não é isso? Ela trabalha com educação musical. E eu queria que a Lulu nasceu aqui, não foi? Não, nasceu no Brasil. E ela chegou aqui com que idade? Chegou com 4 anos. 4 anos. Então ela chegou aqui... Ela tem 7 hoje. Ela chegou aqui sem falar inglês. Nenhuma de palavra. nenhuma maneira. Então, como foi para você, assim, esse processo em que a Luísa estava aprendendo inglês na escola e que você estava conversando com ela em casa? E me fala um pouquinho também de como o seu trabalho com a música, né, contribui nesse processo. Sim. Bom, quando eu cheguei com a Luísa, como ela tinha 4 anos, ela não lia e escrevia em português ainda. Não lia e escrevia em língua alguma. Então, minha primeira preocupação era, ao mesmo tempo que eu achava que era importante ela aprender o inglês logo, para ela se adaptar melhor ao país. Ela chegou se sentindo só e tudo mais, e não conseguia conversar com outras crianças. Eu não queria que ela perdesse o português e queria que ela fosse alfabetizada em português também, nesse processo que ela estava sendo alfabetizada em inglês. Eu sou musicoeducadora e nunca ensinei língua nenhuma. Então, assim, até hoje é um processo muito intuitivo para mim, mas eu procurei, sabendo que a música é o som e a língua também, de alguma forma, é o som das letras, o som das palavras, eu tentei a partir daí. E trabalhando português com ela. Eu acredito que tem funcionado. O português dela ainda é muito bom. Ela já lê. Eu ando vendo que ela consegue ler cada vez melhor. Não sei se eu estou indo por um caminho certo, se estou alfabetizando ela de uma forma certa, mas eu ando vendo que ela anda evoluindo, desenvolvendo. Eu acho que ela faz alguns pequenos erros, por exemplo, uma coisa que de cara, quando ela se sentiu confortável no inglês, foi inverter o adjetivo. E aí eu sempre falo, por exemplo, branca flor, quente água. E aí a gente tenta sempre, água quente, você é água quente, que é água fria. Eu repito a frase dela invertendo. Então você não age de uma maneira corretiva, você apenas repete Não, só repito. na maneira que seria, no caso, apropriada. Eu tento para não ser o português é o chato, assim, Isso. aquela coisa assim, eu vou corrigir. Não, o português é gostoso. E a música entra aí, porque a gente canta junto, então o português está envolvido dessa forma, a gente cantar música juntos, ver vídeos musicais juntos. E o que você canta para a Luísa? Eu canto pra Luísa de tudo. Vira e mexe, as pessoas me perguntam, principalmente daquilo que é feito pra criança. A gente canta junto muita coisa que é feita pra criança, mas não só isso. Mas do que é feito pra criança, primeiro de tudo, palavra cantada, né, Lulu? Mas a gente ouve muito Alice Skind, que o nome dele não é tão conhecido, mas o pessoal conhece muito pela trilha do Cocoricó que ele fez, mas ele tem muitas outras coisas muito ricas. O trabalho que a Adriana Calcanhoto fez voltado para o público infantil, eu acho bacana. O Barbatuques, o Tri, que são aqueles meninos que estão também com palavra cantada tocando. Tem um trabalho deles também que é muito legal. Trabalhos de contação de história que eu acho ricos. Por exemplo, no Rio tem um grupo que chama os Tapetes Contadores de História, que tem uns vídeos que são bacaníssimos também. E a música brasileira, pra mim, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Tom Jobim. Primeiro, eu acho que a riqueza é incontestável, mas o que
e isso não tem nem o que se reforçar, mas o que eu faço sempre questão de dizer é que tem gente que acha que não é acessível para criança. E eu acredito que... Acredito não, eu tenho certeza que é. Eu já apresentei Noel Rosa para muitas crianças, por exemplo, e elas se apaixonam, elas se divertem cantando, elas riem com as músicas dele. Bacana. Então, eu acho que... Eu tô vendo a Luísa com um copinho na mão. Isso significa que tem alguma coisa preparada para nós? Hein? O que você acha? A gente trouxe o copinho porque, para dar um exemplo, Palavra Cantada tem uma música que quando a gente chegou a gente achou até engraçado, que tava na moda aqui fazer aquela brincadeira do copinho com uma música em inglês e há muito tempo a gente já sabia fazer isso através do Palavra Cantada, com a música Fome Come. E a Luísa sabe fazer. Aí eu pensei dela fazer o copinho e eu cantar a música Fome Come. Eu não sou cantora. Tá, Adriana? Mas você é uma mãe encantadora. Eu sou professora de música que canta mais ou menos. Mas a gente pode mostrar, né, Lulu? Que tal, Luísa? Porque eu acho que o Léo vai gostar muito. Acho. E ela vai ensinar o Léo daqui uns dias a cantar também. Então podemos fazer uma demonstração? Vamos fazer, Lulu? Aqui, ó. Vem aqui pertinho. Você começa e aí eu entro cantando. Gente, tô ficando impaciente, minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vem pela frente. Come a língua, come o dente, qualquer coisa que alimente. A fome come simplesmente, come tudo no ambiente, tudo que seja atraente. Fome é sempre toda fome é tão carente. Fome come, se vem de fora. Ela devora, ela devora, ela devora. Pedacinho. Muito bem. É gostoso, Luísa, brincar de cantar com a mamãe? É gostoso? Você gosta de cantar em português? Gosta? E o Palavra Cantada, esse copinho veio de onde? De onde veio? Esse copinho tem uma história legal. A Luísa ama desenhar. Sim. Ela fala que quando ela crescer, ela quer ser uma pintadora de quadros. Ah, tá. E o Brasil em Mente fez... Foi o Brasil em Mente ou foi pelo blog? Foi o Brasil em Mente. Brasil em Mente fez um convite para as pessoas pelo Facebook para mandarem desenhos. As cartinhas do Papai Noel. Cartinhas do Papai Noel com desenhos. E aí ela fez um desenho com uma cartinha para o Papai Noel. Na verdade era uma cartinha. Ela que quis desenhar por gostar. Agora que você falou. Ela escreveu a cartinha, mas ela quis desenhar também. Eu lembro que tinha um desenhão e um escritinho pequeno. E aí a gente mandou, a gente escaneou e mandou. E aí, de presente, pela cartinha dela, ela ganhou um DVD do Palavra Cantada com um copinho. Gente, então você ganhou o concurso. E o óculos 3D, porque o DVD é 3D. Ai, que interessante. Isso. Então, nesse caso, Lulu, você foi premiada, você já ganhou esse presente de Natal, né? Você lembra o que você escreveu nessa cartinha? O que você queria do Papai Noel? Não lembra mais? Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi um prêmio bem legal, não foi? Muito bem escrita. Tá vendo? Olha só, alguém leu sua carta, além do Papai Noel, alguém mais leu sua carta e parece que gostou, não é? Valeu a pena. E esse material do Palavra Cantada, ele é acessível ao público, uma vez que eu estou considerando que é algo que vocês, né, julgam que é interessante para as pessoas, né, que querem trabalhar com os filhos. Ele é acessível? Eu acho que o material da Palavra Cantada não só é acessível, porque quase todos os álbuns deles estão no iTunes, mas também é riquíssimo em termos musicais, em termos linguísticos. Essa música ela é toda construída com rima e ela conta de uma forma divertida quão terrível é a fome no Brasil, em qualquer lugar. E aí, aos poucos, a gente tem trazido, através das nossas aulas, dos nossos programas, trabalhos brasileiros de qualidade. Esse copo e esse kit também foi para Chicago, para uma outra família que mandou a cartinha. E aos poucos, realmente, a Palavra Cantada está chegando nos Estados Unidos como um trabalho, assim, riquíssimo para professores. E eles, por sinal, tem uma coleção de livros só para professores, para como implementar as canções e brincadeiras deles. Ah, interessante. Então, isso também seria útil para os pais. Exato, também. E, então, esses livros também estão disponíveis na internet, se alguém tiver interesse? Em breve eles vão estar na nossa lojinha virtual, no nosso site, mas o trabalho deles é super acessível, tanto no site deles quanto no iTunes. E, além do Palavra Cantada, o que vocês sugerem como material
poemas, músicas da cultura, né, brasileira ou da língua portuguesa de uma maneira geral? Que outros autores vocês sugerem? Eu acho que qualquer coisa que estiver apropriada para a idade dessas crianças, o Brasil tem um trabalho muito rico de literatura, muito rico, e de música também. Eu sou suspeita para falar porque eu falo dos autores que eu li crescendo, mas tem muita coisa nova muito boa. Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Pedro Bandeira são mais da minha época, mas são muito bons, são clássicos e tem muita coisa boa. Já que você falou da Ruth Rocha, tem um dos trabalhos de Palavra Cantada, que é com a Ruth são Rocha. as obras da Ruth Rocha, Mil Pássaros, que é um CD lindo. Ela contando histórias, ela contando né? histórias, e é uma música para cada história que é lindo, é um primor. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque eu também cresci ouvindo meu pai ler poesias para mim. E não eram necessariamente poesias para crianças, mas a gente foi passando isso também para os nossos filhos. E eu tive o prazer essa semana de ver a minha sobrinha fazendo uma homenagem ao meu pai, falando: saudade de ouvir você lendo para mim Nega Fulô. Né? Que era algo que quando eu era pequenininha, quando eu sabia que ele ia ler, eu corria para pegar o livro em meio assim, a centenas de livros que ele tinha, eu sabia exatamente qual era o livro, porque eu queria ouvir, porque na verdade para mim aquilo era uma música, né? A forma como ele recitava o poema era uma música para mim, né? E até hoje eu lembro não só do poema, mas eu posso ouvir a voz do meu pai, né, cantando para mim, né, me embalando ao ritmo dos poemas. Então, eu sei que a nossa vida é muito corrida, eu sempre falo para a comunidade, né, de imigrantes, que quase todo mundo trabalha 50, às vezes 80 horas por semana, mas é um tempinho que a gente pode, né, assim, antes das crianças dormirem. Eu nem falo criança, porque até hoje eu gosto de dormir quando alguém canta para mim, ou lê para mim. Então, mas a gente abrir mão de, né, assim, digamos, sai um pouquinho da nossa, aquela rotina cansativa, para que a gente possa dar esse tempo de qualidade para as nossas crianças, né? Eu entendo que muitas vezes o que a gente tem acesso através da mídia, nós não estamos aqui para julgar absolutamente nenhum autor, mas costuma ser aquelas mesmas músicas, né, que às vezes não trazem um conteúdo para que a criança pense e conheça um pouco mais das próprias raízes, porque muitas músicas são versões de outros países, não é? Mas se a gente tem acesso a trabalhos bonitos como o da Palavra Cantada e autores como vocês já citaram. Eu ia até acrescentar, Adriana, que não só... Estou aqui puxando para o lado da música, né? Mas não só quando a gente fala, eu acredito que vocês pensam um pouco também assim, me digam, não só também quanto às letras das músicas, mas o Palavra Cantada e grupos que eu acho bacana, eu valorizo também pela questão musical, são arranjos bem feitos, não é aquela coisa que você vê que é feito de qualquer jeito porque é para criança. Não, são músicas. São músicas com arranjos bem construídos, bem gravados, não é aquilo feito às pressas com uma base de teclado e uma voz em cima para vender. É bem feito, é feito com... Você sente carinho, você sente verdade, você sente primor, respeito, primor musical. Muito bacana. Agora a gente vai dar a voz ao Dieter, que é o esposo da Felícia, que eu já apresentei como um americano com alma brasileira. Eu estou certa? Você sente isso, Dieter? É isso. É exatamente isso. Então, quando você começou a conversar em português com a Felícia, você já sabia alguma coisa ou não? Não, antes a gente conheceu, eu já tinha muito interessante pela música brasileira. Sim. Então, eu não entendi nada da língua portuguesa. Sim. Mas quando a gente conheceu, ela começou falando comigo. E pouco e pouco eu aprendi mais. Mas eu acho, por causa da música, eu já tinha a sonoridade da língua portuguesa na minha cabeça, e por causa disso, talvez foi um pouquinho mais fácil para mim de aprender português. Então você já tinha essa paixão pela música brasileira e você não entendia sequer o que a música queria dizer, mas aquilo já era gostoso para você. Isso. Então você é músico, é isso? Eu sou. E que instrumentos você toca? Saxofone e clarinete. E você gosta de tocar músicas brasileiras? Eu gosto muito. Eu acho porque a língua portuguesa é muito doce e
o ritmo da língua portuguesa é muito bacana. Então, quando eu toco música brasileira, na minha cabeça eu ouvir a língua portuguesa com a melodia. Então, Dear, vocês dois não têm filhos ainda, não é? Gostariam de ter, tem planos? E como que vocês imaginam, então, nesse caso, né, a Felícia está aqui como especialista, ela tem uma pré-escola, não é, em Nova York, que é a primeira, né, pré-escola em português do país, e ela já tem uma experiência, né, com os pais, né, dando dicas e orientando. Mas no papel de mãe e você de pai, o que vocês planejam para esse bebê que certamente virá, está por vir? Então, eu quero falar português com o bebê. Inicialmente ele queria falar alemão. E aí, porque o Dieter também fala alemão, tem tá? uma herança alemã. E daí, aos poucos, passou. Agora é português. Mas e o alemão? Não. Eu sou brasileira de coração, ele sempre fala. Que interessante. Então, seria o inglês e o português. Em casa eu quero falar português, porque inglês vai ser muito fácil para uma criança em Estados Unidos. Que está nesse país, não é? E Dieter, tem assim alguma música que você já imagina que você gostaria de cantar para o seu filho? Se você pudesse escolher uma música para cantar para ele quando ele estivesse chegando ao mundo, que música seria essa? Para mim, a música Corcovado, ou eu não sei, mas as melodias são muito doces, então há tantas músicas de Jobim e Vinícius, eu gosto de todo. Interessante. E Felícia, aí você já pensou nisso antes, ou como seria assim a introdução dessa sonoridade e do português, essa herança? Como você pensa em distribuir essa herança entre seus filhos? Eu acho que deveria ser desde da gestação, da gravidez, porque desde então a criança já está recebendo inputs sonoros e não só uma conversa entre nós em português, mas também cantar, né? Assim, acalentando o bebê que ainda nem nasceu, ouvindo outras músicas, todas do Jobim também, da minha época, né? Todas do Jobim seriam essenciais. Ok. Então, a gente está falando, assim, de bebês como o Leonardo, de um bebê que um dia, né, já está sendo esperado de uma certa maneira, da Luísa, que chegou aqui pequena. Mas vamos falar das pessoas que já chegaram aqui com filhos maiores ou chegaram aqui ou nasceram aqui e perderam esse contato com a língua, mas hoje existe uma preocupação muito grande das famílias que nos procuram para perguntar o que eu podia fazer hoje para que o meu filho ou retomasse esse contato ou desse início, né, a esse contato com a língua portuguesa. A gente pode dizer, não tem mais tempo, ou sempre tem tempo e sempre há o que fazer? Sempre tem tempo, sempre tem tempo. Eu acho que cada idade tem a sua característica diferente. Olha o Dieter, que aprendeu português, né? Aprende a cada dia, mas cada idade tem a sua particularidade. Claro que começar com um bebezinho não só tem mais tempo, como a criança tem mais... ela consegue focar mais só naquilo. Aos poucos a gente vai crescendo, tem que aprender a ler e escrever nas duas línguas, vai incrementando as coisas, mas sempre tem tempo, todas as idades podem aprender. E você tem algo que você sugira, ou mesmo a Lara e a Rejane e o Dieter, que pode ser feito já com esses jovens, esses adolescentes que às vezes falam português, mas com alguma dificuldade, mas o que poderia ser feito, ou que tipo, vamos ver na questão cultural, músicas que vocês acham que eles poderiam ouvir e se aproximar mais um pouquinho da cultura? A Rejane fez um post para o nosso blog uma vez, que era uma lista uma seleção de músicas para maiorzinhos. Você menciona muito Noel Rosa, né? Caymmi, Eu acho que você desenvolveu um trabalho bacana no Brasil, não foi, Noel para crianças? Sim, eu morava em Cuiabá, eu sou de Cuiabá. Então, esses compositores que eu citei em Cuiabá eram muito mais
desconhecidos que talvez nos grandes centros. Então a gente tinha um projeto em Cuiabá chamado Pra Te Cutucar, que apresentava, eu acho pretensioso falar apresentar, porque você parte que, né, aquelas crianças não conheciam de vez. Muitas não conheciam, mas muitas também conheciam. Mas a gente, enfim, se divertia com aquelas músicas durante o ano. Cada ano a gente falava de um compositor. E aí sobre também o contexto histórico daquele compositor, do lugar que ele vivia, da época. E, não sei, acho que aqui também... Acho que o mais importante de tudo, empiricamente falando, no meu caso, é você amar o Brasil, a cultura brasileira, e eu acho que isso passa para a criança, para os seus filhos. Você ter o prazer de repente, ouvir a música brasileira, ter o prazer de colocar um documentário, às vezes, falando do Brasil, assistir coisas em português. E a gente está falando de música, de poesia. Eu acho que a comida, não é? O sabor, os sabores também, né? Eu acho que é algo importante que nos remete às raízes da nossa cultura. Então, eu vou voltar para a Lara agora, que eu sei que o Leonardo agora não tem muita alternativa. Ele ainda está, né? Assim, o leite materno tem sido exclusivo da vida dele. Mas, Lara, você já pensou, assim, se você pudesse pensar no primeiro prato que você prepararia para o Léo quando ele tiver já se alimentando, né, de outros nutrientes, o que você imagina que você ia gostar de preparar para ele? Não sei, eu durante a gravidez, os primeiros 3 meses, eu achei que era ele, que gostava muito de comer pasta todo o tempo todo e pizza. Então, acreditando que ainda gostasse disso, eu acho que prepararia uma pasta bolonhesa, como chamam disso no Brasil, com carninha e tomate. E isso te remete à tua infância ou à tua cultura italiana? Eu amava isso quando pequenina, então acho que pode ser algo que gostam muito os meninos. E sim, é muito italiano e muita gente gosta. E o pai dele, o Rafael, faria o quê? O que você imagina que ele faria? Não sei, isso eu já acho que tem empanadas ou arepa. Isso. Pode ser. E eu tenho certeza que se eu fosse cozinhar para o Léo, eu cozinharia arroz e feijão. Né? Ele já provou muitas vezes, através de mim. Uma farofa de banana. Isso. Então, assim, você acha que essa relação com os sabores, Lara, fala da tua cultura e da cultura, né, do Rafael? Você acha que isso vai ter importância significativa na vida do Leonardo? Eu espero que sim, e sobretudo acostumar-se a provar muitos sabores diferentes, e acho que já a riqueza de conhecer 2 culturas gastronômicas, mas também muitos outros aspectos, pode ajudar nisso. E acho que mais do que sabor, as 2 culturas, incluindo a brasileira também, a 3, remetem muita importância ao momento da comida. Como talvez não muito aqui nos Estados Unidos, não sei, depende. Mas na Itália, na Colômbia, para nós é muito importante ficar todo mundo na mesa e falar do dia, do que houve de novo, da novidade. E acho que seria lindo fazer com o Léo também. Sobretudo quando a gente tem essa rotina muito rápida e tudo. Então, sentar, ter o tempo para comer e conversar. E você falou uma coisa interessante, Lara, que seria, sim, vamos compartilhar da nossa cultura, mas está aberto para outras culturas, não é? Com certeza, e especialmente nós moramos aqui, né, numa região tão diversa, não é? A gente pode contar com, né, assim, não só música, poesia, literatura, mas a gastronomia de países diversos. E é interessante também estar aberto para isso, não é? Porque da mesma forma que a gente encontra famílias que não se sentem à vontade para continuar conversando com seus filhos na língua materna, acontece o contrário também, né? Pessoas que acham que estão fechados, só conversam com seus filhos, né, na sua própria língua, ou só cozinham para eles, né, coisas relativas à sua cultura, e eles ficam fechados num outro mundo, né? Às vezes a gente não se abre, só visita os amigos brasileiros, ou portugueses, ou cabo-verdianos, ou angolanos, a gente não sai muito daquele ciclo, não é? O que vocês teriam a dizer sobre isso? Assim, a importância da gente estar preservando, mas também se abrindo para o novo. Alguém gostaria de colocar algo sobre isso? Eu acho que
se você quer ser bilíngue, você também tem que ser multicultural. E se você vai ser multicultural, você não pode ser só brasileiro. Você não pode, você se fecha num gueto que não existe. Nem no Brasil existe isso mais. A gente no Brasil está mais americanizada ainda. Então, eu acho uma ilusão e às vezes, por mais que a gente faça isso com algum receio de alguma coisa, não tem porquê. Né? Tá todo mundo no mesmo barco, todos os imigrantes estão no mesmo barco. A gente tem que realmente se adaptar e fazer essas trocas também. Então, essa necessidade que a gente tem de preservar a cultura, mas se abrir para outras. E eu acho que a gente tem que se permitir, eu sempre falo isso para meus filhos, vocês sempre vão ser um mosaico de culturas, né? É importante manter, meus filhos chegaram aqui, minha filha tinha 8 anos, meu filho tinha 12 anos. E a gente fez questão de manter em casa, assim como vocês estão colocando, o português, o sentar na mesa para comer, dividir os sabores, as experiências, os sons, não é? Mas ao mesmo tempo abertos, porque como disse o Dieter, eles estão, né, imersos na cultura americana. Então eu diria que é um desafio, mas é gostoso, né? Quando você consegue perceber que você é sim brasileiro, você é sim português, você é cabo-verdiano, mas você também é americano, você também é francês, você também, não é assim, essa troca toda, italiano, né, colombiano. Então, eu acho que a gente tem um privilégio de morar num espaço físico nesse país, em que a gente tem essa oportunidade de trocar. Então, fica aqui um convite também para que a gente se permita essas trocas, não é? Passe aquilo que a gente acha interessante para as pessoas que a gente convive e estejamos também abertos para ouvir dessas pessoas, para sentir, para experimentar, para saborear, né, o que essas pessoas também têm para trocar. Então, assim, nós já estamos encerrando o nosso programa, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, eu sempre falo para a nossa audiência que a cidade de Somerville é conhecida como uma cidade, né, que representa esse mosaico de culturas, é algo que nós preservamos, né? Nós temos assim o privilégio de ter um prefeito que é filho de uma família italiana, então ele sabe exatamente quando ele chegou aqui, tudo que os pais passaram é muito semelhante ao que hoje nós passamos, que os nossos filhos, né, e netos passam. Então ele tem assim realmente um objetivo de manter essa cultura, né, tão diversificada na cidade de Somerville. Por isso ele criou esse programa chamado Summer Viva, onde nós contamos hoje, né, com pessoas que podem ajudar os falantes da língua portuguesa, do espanhol e do crioulo também. Então, e francês. Nesse caso, a gente pensa em abrir esse leque e logo, logo nós vamos ter outros vínculos comunitários em outras línguas. Mas nós contamos com um serviço chamado 311. Quem mora na cidade de Somerville pode discar 311 e você vai ser atendido na sua língua, qualquer língua, porque se for português, espanhol ou crioulo, eles têm atendentes aqui na cidade que podem ajudar, ou qualquer outra língua, eles têm um convênio com uma organização que tem tradutores em todas as línguas para resolver qualquer problema de ordem, pode ser um problema com a sua casa ou informações sobre todos os eventos da cidade. Então, qualquer pergunta relacionada a Somerville ou algo que você precise de ajuda, que não seja uma emergência, porque, claro, se for uma emergência, você deve ligar o 911, mas relacionado com a cidade, você pode ligar para o 311 e você vai ser atendido na sua língua. Por isso que o slogan do programa é Nós Falamos a Sua Língua, né? Então, é importante saber assim, que existe realmente na cidade uma preocupação para que a gente abra portas para todas essas, né, comunidades imigrantes que são mais do que bem-vindas. Então, nós já estamos encerrando o nosso programa, mas eu gostaria que no caso, Felícia, eu vou dar a palavra a você agora para você encerrar. Se você quiser dar um recado para as pessoas que já têm essa herança, como distribuir essa herança de uma maneira positiva entre os familiares. Você teria algo a dizer? Só ser você mesmo. Ser você mesmo, se você é brasileira, seja uma mãe brasileira, seja você mesma. Se você é brasileiro, seja um pai brasileiro, né? Conta pra ele o que você fez quando pequeno, mostra pra ele a música que você gostava,
que não seja necessariamente uma poesia adequada àquela idade, mas aquilo, né, isso tudo faz parte. Seja você mesmo. Tem que ter um significado para você, para ser genuíno, não é? Embora a gente esteja ouvindo aqui todas as dicas e sugestões, mas que seja algo que tenha um significado para você. Exato. Não é? Muito bem. Então, Rê, você concorda? Seria isso Sim, também? demais. Você queria acrescentar algo? Eu acho que é por aí mesmo, verdade sempre. É você a sua verdade. Não tem como passar de outra forma, né? A forma que vai direto. Larinha, eu já ouvi você cantar para o Léo a música do Leãozinho em português. Você gostaria de arriscar? Eu acho que a gente pode tentar e terminar o nosso programa cantando para ele. O que vocês acham? Vamos. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Ah, eu acho que ele está bem feliz. Então, é bem bacana isso, Lara. O fato de você, né, já estar preparada para diversificar, né, assim, o que passar para o Léo. E eu acho que é bem verdadeiro, porque a Lara também é a italiana mais brasileira que eu conheço. Ela viveu em Lisboa. E quanto tempo você viveu lá? 1 ano. 1 ano. E trouxe muito, né, dessa cultura e dessa sonoridade. Quando chegou aqui, encontrou brasileiros, então... Mudou o sotaque. Mudou o sotaque, né? Mas eu estou... Pronto, o Léo está dizendo que gostou muito do programa e que daqui a alguns meses ele vem aqui já falar Cantar conosco, também. mas eu não sei em que língua, talvez. Cantar, né? Né? Quem sabe ele venha cantar. E você, Lulu, você gostaria de deixar algum recado? Ou para nós? Só que você está feliz em aparecer na TV? Sim, né? Mas eu quero dizer que nós gostamos muito da sua apresentação, viu? Gostamos ritmo, ó, bastante. certinho. Certinho. Então, quem tiver interesse, feliz em conhecer um pouquinho do Brasil em Mente, pode colocar no Google, como a gente já falou, que vai chegar até lá. Ou, se você puder repetir o website. www.brasilemente.org. E para o blog Brasileirinho, ele vai ter acesso... Vai pelo site. E nesse blog as pessoas podem encontrar muitas dicas de várias colunistas. De diversos aspectos. Não A só coluna para dessa semana tá ótima. não só para profissionais, mas também seria também para paz, acessível à paz, não é? Exato. Muito bem. Então, se você, né, que está nos ouvindo agora, nos vendo agora, se você também tiver sugestões e quiser compartilhar da sua história, por favor, fique à vontade, né, para mandar através do nosso... A gente tem um Facebook em português na cidade, chama Cidade de Somerville. Então, se você tiver interesse em conhecer também o que está passando na cidade, os programas de TV que a gente tem feito aqui, de rádio, qualquer tipo de evento, assim como também oportunidades de moradias que nós temos acessíveis, a gente está sempre comunicando através dessa página do Facebook e vamos colocar então o link do Brasil em Mente para quem tiver interesse e chegar até lá. Mas eu quero agradecer a participação de vocês todos, inclusive do Léo e da Lulu, que vieram aqui. Hoje eu soube até que alguém não pôde nem ir para aula, não é, Luísa? Porque tinha que estar aqui para esse compromisso, não é? Mas com certeza, Luísa, valeu a pena, porque você está ajudando uma porção de pais a saberem como lidar melhor com os filhos para passar para eles essa coisa tão bacana que é a língua portuguesa, tá? Então eu te agradeço. Você também, Léo. Eu sei que você está chorando porque você está sentindo que está faltando, né, essa menção ao seu nome, mas eu quero agradecer a Lara que veio aqui, o Rafa que permitiu a participação do Léo, o Dira e a Felícia que vieram de Nova York para esse momento tão especial. E eu acho que a gente ainda tem um tempo só de falar do Dia do Português como Língua de Herança, não temos isso? Então você está criando esse dia, não é, Felícia, junto a um grupo? A Brasil em Mente junto a um grupo de diversas outras organizações parecidas que promovem o português e diversos outros governos, nós estamos promovendo a criação do Dia Mundial do Português como Língua de Herança, especificamente para essa área de ensino-aprendizagem. Vai ser dia 16 de maio. A ideia é que nós somos 8 países com língua portuguesa como língua oficial, que levamos, através da nossa língua e cultura, que são tão particulares, aos 5 continentes. Então, 8 vezes 2...
5 continentes em maio. Ai, que bacana, muito bacana. Então, existe o Dia do Português, não é? Dia 8 de maio. Existe o Dia do mas Português. esse dia está sendo criado de forma mais, né, apropriada para o português como língua de herança. Isso. Que é esse português que a gente trabalha com as pessoas que estão, né, em Esse geral, português, morando fora exato, do país, não é? de quem mora Estrangeiros. fora. É. Então tá, muito obrigada a todos e eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes, tá bem? Com outros certeza. trabalhos. Eu tô em dúvida se acabou ou não, mas tudo bem. Tá, então nesse caso, Feliz, eu agradeço. Muito obrigada. Nós falamos sua língua, você é parte dessa história.